Imagine estar sozinho, no meio da madrugada, em uma estrada deserta. De repente, algo estranho aparece. Algo que não deveria estar lá. Estas são 3 histórias reais de caminhoneiros brasileiros que viveram o inimaginável. Cada uma delas mais assustadora que a outra. Prepare-se, o que você está prestes a ouvir não é apenas assustador. Pode te fazer pensar 2 vezes antes de encarar a estrada à noite. Principalmente quando você descobrir o que aconteceu na 3ª história. Era uma noite quente de verão no interior do Brasil. Antônio, um caminhoneiro experiente de 45 anos, estava na estrada, dirigindo sua carreta carregada de grãos em direção ao porto de Paranaguá, no Paraná. Ele havia começado a viagem naquela manhã em Mato Grosso e, após horas de estrada, começava a sentir o cansaço pesar sobre seus ombros. Mas Antônio era um profissional. Ele sabia como manter o foco e já estava acostumado com os desafios de atravessar o país pelas rodovias brasileiras. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Havia um silêncio estranho na BR-376, uma das rotas mais movimentadas da região. Antônio notou que não via outros veículos há mais de meia hora. Algo incomum para aquele trecho. Atravessando uma área cercada por plantações de soja e mata fechada, ele decidiu parar em um pequeno posto de combustível para abastecer e tomar um café. O posto era precário, daqueles que parecem ter sido abandonados pelo tempo. Apenas um frentista, um rapaz magro e de olhar desconfiado, estava no local. Enquanto o tanque era abastecido, Antônio entrou na conveniência. O ambiente tinha um ar opressivo. Prateleiras vazias, uma televisão antiga transmitindo estática e um ventilador quebrado, girando sem gerar vento. Atrás do balcão, uma mulher de meia-idade, com olhos fundos e um semblante sério, o observava. "Boa noite, dona. Tem café?" perguntou Antônio, tentando parecer amigável. "Tem, mas é melhor não demorar por aqui, moço", respondeu ela, sem rodeios, enquanto servia o café em um copo de plástico. Antônio arqueou a sobrancelha, surpreso com o tom da mulher. "Por quê? Aconteceu alguma coisa?" Ela não respondeu imediatamente. Apenas olhou pela janela, como se esperasse ver algo lá fora. "Tem gente que some por esses lados. Caminhoneiros, na maioria das vezes. Melhor não confiar em estranhos." Antônio sorriu, achando que era apenas superstição de interior. "Obrigado pelo aviso. Vou seguir meu caminho." Ao sair, percebeu que o frentista também o observava, agora de forma ainda mais inquietante. Sem dizer nada, Antônio voltou ao caminhão, pagou pelo combustível e seguiu viagem. A noite estava cada vez mais escura e o cansaço começava a afetar sua concentração. Ele decidiu que dirigiria mais 1 hora antes de procurar um local seguro para dormir. Mas ao pegar um trecho de serra, a situação começou a ficar ainda mais estranha. Os postes de iluminação, que eram poucos, estavam apagados e o farol do caminhão mal conseguia iluminar a estrada sinuosa. De repente, ele viu algo no acostamento. Era uma caminhonete velha com o capô levantado. Ao lado dela, um homem fazia sinais com as mãos pedindo ajuda. Antônio diminuiu a velocidade, mas lembrou-se do aviso da mulher no posto. Hesitante, ele parou alguns metros à frente e abriu a janela. "Tudo bem por aí, amigo?" gritou ele, mantendo o motor ligado. O homem se aproximou, mas algo em seu comportamento parecia errado. Ele estava ofegante e olhava para os lados, como se esperasse por algo ou alguém. "Meu carro quebrou. Preciso de uma carona até o próximo posto", disse o homem com a voz trêmula. Antônio olhou ao redor. Não havia mais nada na estrada. Apenas o breu e o som dos grilos. Ele sentiu um frio na espinha, mas decidiu que não poderia simplesmente abandonar o homem ali. Ainda assim, resolveu ser cauteloso. "Não posso te levar na cabine, mas posso avisar no próximo posto para mandarem ajuda", respondeu. O homem pareceu frustrado com a resposta. "Você não entende. Eu preciso sair daqui agora. Eles estão vindo." Antes que Antônio pudesse perguntar quem eram eles, o som de um motor vindo de longe interrompeu a conversa. Uma luz forte apareceu no retrovisor, crescendo rapidamente. Era outro veículo, mas algo estava errado. O caminhão que se aproximava não diminuía a velocidade.
mesmo com Antônio parado no acostamento. "Sai daí! Agora!" gritou o homem correndo para o mato. Antônio não pensou duas vezes. Engatou a marcha e acelerou, voltando para a pista. Pelo retrovisor, viu que o outro caminhão, um modelo antigo e mal conservado, passou em alta velocidade, quase colidindo com ele. O mais estranho era que o caminhão não tinha placa e suas luzes estavam piscando de forma irregular. Ele dirigiu por alguns quilômetros tentando acalmar os nervos. O que acabara de acontecer? Quem era aquele homem na estrada? E mais importante, quem estava dirigindo o caminhão que quase o atropelou? Enquanto processava os acontecimentos, notou algo ainda mais aterrorizante. Os faróis do caminhão que o havia perseguido estavam novamente no retrovisor. Dessa vez, o veículo se aproximava devagar, como se estivesse brincando com ele. Antônio tentou manter a calma, mas o coração disparava a cada segundo. Ele acelerou, mas o outro caminhão fez o mesmo. A perseguição continuou por cerca de 20 minutos, até que Antônio avistou uma área de descanso com outros caminhões estacionados. Sem pensar duas vezes, ele entrou na área e parou o caminhão ao lado de outros veículos. O caminhão perseguidor passou direto, desaparecendo na escuridão da estrada. Antônio desceu do veículo, tremendo, e foi até um grupo de caminhoneiros que conversavam próximo a uma fogueira improvisada. "Vocês viram aquele caminhão? Ele estava me seguindo", perguntou ainda ofegante. Os homens trocaram olhares preocupados. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos, respondeu: "Você teve sorte de chegar aqui. Já ouvimos histórias desse caminhão. Dizem que ele aparece nessas estradas para quem é imprudente ou para aqueles que param em lugares errados. Ninguém sabe quem dirige, mas muitos que cruzam o caminho dele nunca mais são vistos." Antônio tentou argumentar, mas percebeu que os homens falavam com seriedade. Ele decidiu não contar sobre o homem na caminhonete. Depois de um tempo, voltou para sua cabine, mas não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, antes de retomar a viagem, ele resolveu inspecionar melhor o caminhão. Foi então que encontrou algo que gelou seu sangue: um pequeno dispositivo preso sob o chassi. Antônio se ajoelhou para observar o dispositivo preso ao chassi do caminhão. Era um pequeno aparelho do tamanho de um celular, com uma luz vermelha piscando lentamente. Ele não sabia exatamente o que era, mas a ideia de algo desconhecido, anexado ao seu veículo, o deixou ainda mais inquieto. Olhando ao redor para garantir que ninguém estivesse observando, ele puxou o objeto com cuidado. Estava preso com fita adesiva e soltou sem muita resistência. Assim que o dispositivo foi retirado, a luz vermelha parou de piscar. Antônio o segurou por alguns segundos, tentando entender o que aquilo significava. Era uma espécie de rastreador, um transmissor. Por que alguém colocaria isso no caminhão dele? Ele sentiu um nó no estômago ao lembrar do homem na caminhonete. Será que ele havia colocado isso enquanto fingia pedir ajuda? Ou seria obra do caminhão perseguidor? Antônio jogou o aparelho no chão e o esmagou com a sola da bota. Depois voltou rapidamente para a cabine, decidido a continuar a viagem e deixar aquela história para trás. No entanto, a sensação de estar sendo observado não o abandonou. A estrada, que antes parecia familiar, agora tinha um ar ameaçador. Cada curva, cada árvore, parecia esconder algo à espreita. Antônio ligou o rádio, tentando distrair a mente com música ou notícias, mas o sinal estava fraco, e tudo o que ouvia era estática, intercalada com frases incompletas. Após algumas horas de viagem, ele decidiu parar em um posto maior e mais movimentado para pedir ajuda. Assim que estacionou, foi direto à oficina do posto e explicou a situação ao mecânico. "Acho que alguém colocou um rastreador no meu caminhão. Pode dar uma olhada para ver se tem mais alguma coisa estranha?" pediu ele. O mecânico, um homem robusto e experiente, concordou e começou a inspecionar o veículo. Enquanto esperava, Antônio entrou na lanchonete do posto e pediu um café. O lugar estava cheio de caminhoneiros, e o ambiente parecia mais seguro do que o posto isolado da noite anterior. Alguns minutos depois, o mecânico voltou, com o rosto sério. "Encontrei outra coisa. Tinha um segundo dispositivo no eixo traseiro. Parece o mesmo tipo do que você descreveu. Já tirei e joguei fora, mas é bom você ficar atento. Alguém pode estar te seguindo." A preocupação de Antônio aumentou. Ele agradeceu ao mecânico, pagou pelo serviço e voltou ao caminhão,
decidido a terminar aquela viagem o mais rápido possível. Já era quase noite quando ele entrou em um trecho de mata fechada, conhecido por ser perigoso devido aos assaltos. Apesar disso, a estrada parecia tranquila, sem nenhum sinal de movimento. Mas ao olhar pelo retrovisor, Antônio viu algo que gelou seu sangue. Os faróis do mesmo caminhão, perseguidor, estavam de volta, brilhando na escuridão. Dessa vez ele não esperou para ver o que aconteceria. Pisou fundo no acelerador, tentando se distanciar. Mas por mais que acelerasse, o caminhão continuava atrás, mantendo a mesma distância. Antônio tentou despistá-lo, mas a estrada sinuosa tornava isso impossível. Foi então que ele avistou um desvio de terra à direita. Um caminho estreito que parecia levar a um vilarejo ou a alguma fazenda. Sem pensar duas vezes, virou bruscamente o volante e entrou no desvio, levantando uma nuvem de poeira. O caminhão perseguidor passou direto, mas Antônio sabia que não podia relaxar. O desvio era esburacado e cheio de curvas. A cada quilômetro, ele se perguntava se estava tomando a decisão certa. Após cerca de 15 minutos, chegou a uma pequena vila, com algumas casas simples e luzes acesas. Parou o caminhão em frente a um bar improvisado e desceu, ainda ofegante. Os poucos moradores que estavam no local o olharam com curiosidade. Ele entrou no bar e explicou rapidamente sua situação ao dono, um senhor de aparência tranquila. "Aqui ninguém vai te incomodar, moço. Pode descansar por um tempo. Se quiser, amanhã de manhã, a gente vê o que pode fazer para ajudar", disse o homem. Antônio aceitou a oferta e decidiu passar a noite ali. Mas enquanto tentava dormir na cabine, algo o incomodava. Quem estava atrás dele? Por que queriam segui-lo? E mais importante, o que queriam com ele? Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo e percebeu que a vila estava envolta em um silêncio estranho, quase reverente. Ao sair do caminhão, encontrou o dono do bar à sua espera, segurando um café quente e olhando para ele com uma expressão de quem sabia mais do que estava disposto a dizer. "Dormiu bem, meu amigo?", perguntou o homem enquanto entregava o café a Antônio. "Mais ou menos. Aquela coisa de ontem ainda não sai da minha cabeça." "Quem são essas pessoas que escolhem alvos? O que elas querem?", perguntou Antônio direto, com a voz carregada de desconfiança e cansaço. O homem deu um suspiro profundo, como quem estava prestes a compartilhar um segredo antigo. Ele puxou uma cadeira para Antônio sentar e, após um momento de hesitação, começou a falar. "Você cruzou o caminho do que a gente aqui chama de os homens do caminhão sem placa. Não são ladrões comuns, nem bandidos atrás de dinheiro ou carga. São pessoas fanáticas." Antônio franziu a testa, intrigado. "Fanáticos? Fanáticos por quê?" O dono do bar tomou um gole do próprio café antes de continuar. "Eles acreditam que a estrada é uma espécie de altar, um lugar onde precisam purificar o que consideram impuro. A maioria das histórias que ouvimos é de caminhoneiros que, de alguma forma, violaram o que eles chamam de as regras invisíveis da estrada. Pode ser desde parar no lugar errado até carregar algo que eles julgam perigoso ou errado para o mundo." Antônio sentiu um arrepio. "E como eles escolhem quem perseguir?" O homem balançou a cabeça. "Ninguém sabe ao certo. Às vezes parece aleatório. Outras vezes parece que eles têm informações que ninguém deveria ter. Já ouvimos casos de caminhoneiros seguidos por dias como você. E esses dispositivos que encontraram no seu caminhão? Provavelmente eram rastreadores, usados para garantir que você não escapasse da rota que eles queriam." "Mas por quê? Eu não estava fazendo nada fora do comum. Só estava levando minha carga até o porto", protestou Antônio, tentando encontrar lógica no que o homem dizia. O dono do bar o olhou com seriedade. Talvez seja isso que os incomodou. Algumas dessas pessoas acreditam que certos tipos de carga, especialmente alimentos ou recursos naturais, não deveriam ser levados para fora do país. Acham que isso prejudica a terra e o povo daqui. São radicais. Não estão atrás de lucro, Antônio. Estão atrás de uma causa. Antônio ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. "E o que acontece com quem eles pegam?", perguntou a voz mais baixa. O homem desviou o olhar, como se as palavras fossem difíceis de dizer. "Poucos escapam para contar. Alguns dizem que são forçados a abandonar a profissão. Outros nunca mais aparecem."
Antônio sentiu o peso das palavras do homem. De repente, o aviso da mulher no posto, o frentista nervoso e o caminhoneiro desesperado na caminhonete faziam sentido. Ele não tinha sido apenas um alvo aleatório. Algo na carga ou no trajeto havia chamado a atenção dessas pessoas. "O que eu faço agora?", perguntou Antônio, sentindo-se perdido. O dono do bar pousou a mão no ombro dele. "Continue sua vida, mas seja mais atento. Preste atenção nas pessoas com quem cruza, nos lugares onde para, e nunca subestime o que a estrada pode trazer. E, se encontrar algo estranho, como esses rastreadores, destrua imediatamente e siga em frente sem olhar para trás." Antônio agradeceu o café e o conselho, mas ao voltar para o caminhão, sentiu que algo dentro dele havia mudado. Ele sabia que nunca mais enxergaria a estrada da mesma forma. Ao chegar ao porto e entregar a carga, a viagem terminou sem mais incidentes. Mas Antônio nunca esqueceu a perseguição, os rastreadores e a história dos fanáticos. Ele continuou sua vida de caminhoneiro, mas com um olhar mais atento e uma cautela que nunca teve antes. A estrada, ele aprendeu, não é apenas um caminho para se chegar a algum lugar. É um território com suas próprias regras, e nem todas podem ser vistas a olho nu. Amarildo Ribeiro, um caminhoneiro veterano de 53 anos, era conhecido por sua disciplina e profissionalismo. Há mais de 30 anos, ele cruzava as estradas brasileiras, levando cargas para os lugares mais remotos do país. Apesar da experiência, Amarildo sempre dizia que a estrada testa até os mais fortes. E na BR-319, o famoso trecho entre Manaus e Porto Velho, ele descobriu o verdadeiro peso dessas palavras. Era uma manhã abafada de agosto, quando Amarildo recebeu uma encomenda urgente: levar uma carga de maquinário agrícola de Manaus até Porto Velho. Apesar de saber dos perigos do trecho, como o isolamento e a precariedade da estrada, o pagamento era bom demais para recusar. Ele ajustou os espelhos, conferiu a carga e partiu, com a promessa de entregar tudo em 3 dias. Logo nos primeiros quilômetros, Amarildo percebeu que algo estava fora do comum. O rádio comunicador, que ele sempre mantinha ligado para ouvir colegas de estrada, estava estranhamente silencioso. Ele pensou que talvez fosse a má qualidade do sinal naquela área, mas uma pontada de desconforto se instalou. Ao cair da noite, Amarildo parou em um pequeno posto de gasolina improvisado, um dos poucos ao longo daquele trecho isolado. Lá encontrou um frentista magro e de olhar cansado, que parecia intrigado ao vê-lo. "Tá indo para Porto Velho?", perguntou o homem enquanto enchia o tanque do caminhão. "Isso mesmo. Por quê?", respondeu Amarildo. "Só cuidado depois do quilômetro 428. Tem um ponto ali que ninguém gosta de passar de madrugada." O frentista hesitou, olhando ao redor, como se temesse ser ouvido. "Tem gente que desaparece." Amarildo riu, achando que era mais uma dessas lendas que circulavam entre os caminhoneiros. Pagou pelo combustível e seguiu viagem, decidido a entregar a carga dentro do prazo. Por volta das 2 horas da manhã, já no trecho indicado pelo frentista, Amarildo começou a sentir os efeitos do cansaço. Ele decidiu procurar um lugar seguro para estacionar e descansar, mas a escuridão ao redor era total. Não havia postos nem clareiras ou sequer outro veículo. Apenas a estrada reta e deserta. De repente, o radiocomunicador chiou, quebrando o silêncio. Amarildo franziu o senho. Era uma frequência limpa, mas apenas um som estranho vinha do outro lado. Parecia uma respiração pesada e irregular. Ele tentou ajustar os controles. "Quem tá na escuta? Aqui é o Amarildo, BR-319, sentido Porto Velho." Nada. Apenas a respiração continuava. Ele desligou o rádio, decidido a ignorar aquilo como um defeito técnico. Alguns quilômetros depois, algo no acostamento chamou sua atenção. Uma figura humana. Era um homem de costas, caminhando lentamente pelo asfalto. A visão era desconcertante. Ninguém deveria estar andando por ali, especialmente àquela hora da noite. Amarildo reduziu a velocidade, ligou o farol alto e buzinou. O homem não reagiu. Intrigado, Amarildo encostou o caminhão a alguns metros de distância e desceu, iluminando o caminho com uma lanterna. "Ô amigo, tá tudo bem?", gritou,
mas não obteve resposta. Quando finalmente chegou perto o suficiente, percebeu algo perturbador. O homem estava descalço, com roupas rasgadas e uma expressão completamente apática. Antes que pudesse insistir, Amarildo ouviu um barulho vindo de trás. Ele girou rapidamente, apenas para perceber que sua lanterna estava falhando. Quando voltou o foco ao homem, ele já não estava mais lá. De volta ao caminhão, Amarildo sentia o coração disparado. Ele ligou o motor, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. Conforme avançava pela estrada, percebeu que havia pegadas no asfalto, como se alguém estivesse correndo atrás do veículo. Quando olhou pelo retrovisor, viu novamente o homem parado ao longe, mas dessa vez olhando diretamente para ele. Amarildo acelerou. O desconforto transformou-se em uma sensação de urgência. Mas a cada quilômetro, a tensão aumentava. Parecia que o homem sempre aparecia em algum ponto da estrada, imóvel, como se estivesse esperando por ele. Ao amanhecer, Amarildo finalmente avistou um pequeno ponto de apoio de caminhoneiros. Exausto, ele estacionou e desceu para tomar um café. Lá encontrou outro caminhoneiro, um jovem chamado Júlio, que parecia aliviado por ver alguém conhecido. Amarildo confirmou com um aceno de cabeça. Júlio suspirou e explicou que aquele trecho era conhecido por acidentes misteriosos. Muitos caminhoneiros afirmavam ver coisas ou pessoas que não estavam lá de verdade. Um deles, inclusive, descreveu exatamente o mesmo homem que Amarildo tinha visto. O estranho é que esse homem é sempre descrito como alguém que desapareceu há anos. Dizem que ele era um caminhoneiro também, que ficou preso na estrada e nunca mais foi encontrado vivo. Amarildo ficou em silêncio. Ele não era um homem que acreditava em histórias de assombração, mas o que havia vivenciado era impossível de explicar. Sem querer prolongar a conversa, ele terminou o café, voltou ao caminhão e seguiu viagem. Mas algo dentro dele havia mudado. Cada vez que olhava pelo retrovisor, esperava ver aquele homem novamente. E, apesar de não ter visto mais nada até o final do frete, a sensação de estar sendo observado nunca o deixou. Amarildo entregou a carga em Porto Velho e retornou para Manaus sem problemas, mas nunca mais aceitou um frete que o levasse pela BR-319. Ele não sabia ao certo o que havia acontecido naquela noite, mas tinha certeza de que a estrada nunca seria a mesma para ele. Afinal, como ele mesmo dizia, a estrada testa até os mais fortes. Era uma madrugada de março quando Renato, um caminhoneiro de 42 anos, se viu na estrada mais longa e solitária de sua vida. Ele havia aceitado uma carga de equipamentos industriais que deveria ser entregue em um pequeno município do interior do Mato Grosso. A rota incluía um trecho de quase 200 quilômetros em uma estrada de terra mal sinalizada, cercada apenas por mata fechada. Apesar de estar acostumado a dirigir por horas a fio, algo naquela viagem o deixava inquieto. Renato sempre foi prático. Com 1,80 m de altura, cabelos castanhos já levemente grisalhos, ele era conhecido por sua postura firme e profissionalismo. Em mais de 20 anos na boleia, já tinha enfrentado de tudo: estradas alagadas, assaltos e até mesmo se envolvendo em acidentes. Mas naquela noite, uma sensação estranha o acompanhava desde que deixou a última cidade. Por volta das 22 horas, a estrada parecia engolir qualquer vestígio de civilização. Não havia postes nem casas. A única luz vinha dos faróis do caminhão, que iluminavam a poeira levantada pelos pneus. Renato ajustou o rádio, mas só conseguia captar chiados. Ele tentou se distrair com o som do motor, mas a sensação de que algo estava errado só crescia. Foi quando ele avistou, ao longe, uma figura parada no meio da estrada. A pessoa estava imóvel, iluminada pelo farol alto. Renato diminuiu a velocidade, analisando a situação. Era um homem alto vestindo roupas comuns, mas seu rosto parecia coberto por uma máscara de tecido improvisada. O caminhoneiro sentiu o coração disparar. Ele sabia que parar ali era perigoso, mas também não podia simplesmente atropelar alguém. Quando o caminhão parou a alguns metros da figura, o homem levantou a mão em um gesto de pare e começou a andar em direção à cabine. Renato trancou as portas do caminhão e abaixou o vidro apenas o suficiente para falar. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, mantendo a mão direita próxima à alavanca da marcha.
O homem não respondeu. Apenas ficou ali, parado ao lado do caminhão, olhando fixamente para Renato. O silêncio durou alguns segundos, mas parecia uma eternidade. De repente, o homem deu meia volta e desapareceu na mata ao lado da estrada. Renato não pensou duas vezes. Engatou a marcha e acelerou. Enquanto olhava pelo retrovisor, teve a impressão de ver mais pessoas saindo da mata, mas estava escuro demais para ter certeza. A tensão tomou conta de seu corpo e ele decidiu que não pararia mais até chegar ao destino. Cerca de 20 minutos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Ele percebeu luzes piscando ao longe, como as de um carro ou moto. Achou que poderia ser algum outro motorista, mas à medida que se aproximava, percebeu que eram pequenas tochas. Havia um grupo de pessoas, talvez 10 ou 12, bloqueando a estrada. Todas estavam de pé, em silêncio, segurando as tochas. Dessa vez, Renato não diminuiu a velocidade. Ele apertou a buzina com força e acelerou, esperando que eles saíssem do caminho. O grupo permaneceu imóvel até o último segundo, quando finalmente se dispersou, deixando as tochas caírem no chão. O caminhão passou e Renato olhou pelo retrovisor, vendo as chamas das tochas espalhadas pelo caminho. O medo era palpável. Renato dirigiu por mais uma hora, o corpo tenso e a mente alerta. Ele começou a questionar se estava sendo seguido ou se tudo aquilo não passava de uma armação para roubo. Porém, quando viu uma pequena placa indicando um posto de combustível a 15 quilômetros, sentiu um alívio temporário. Pararia ali para se recompor e decidir o que fazer. O posto era pequeno, com uma luz fraca iluminando o pátio. Não havia outros caminhões ou carros. Renato estacionou, desceu e foi até a loja de conveniência, mas encontrou tudo fechado. Ele bateu na porta, mas ninguém atendeu. Olhando ao redor, percebeu que o lugar parecia abandonado, exceto pelas luzes acesas. De volta ao caminhão, decidiu checar a carga. Tudo parecia intacto, mas ao fechar a porta do baú, notou algo no chão. Uma marca de mão feita com uma substância vermelha, semelhante a sangue. Renato congelou. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Tentou se convencer de que era tinta ou algum resíduo da carga anterior, mas a sensação de estar sendo observado não o deixava. Ele entrou na cabine, trancou as portas novamente e pegou um canivete que sempre mantinha ao alcance. Decidiu seguir viagem e terminar o trecho o mais rápido possível. Porém, ao ligar o caminhão, os faróis iluminaram algo que fez seu estômago revirar. A figura mascarada estava novamente ali, no meio do pátio, imóvel. Dessa vez, Renato não hesitou. Engatou a marcha e arrancou, desviando da figura. Enquanto acelerava pela estrada, olhou pelo retrovisor e viu mais uma vez várias pessoas saindo da mata, como se tivessem esperado por ele. Dava para contar pelo menos 50 pessoas. Os últimos 50 quilômetros foram um verdadeiro teste de resistência psicológica. Renato alternava entre olhar para a estrada e os espelhos, certo de que seria atacado a qualquer momento. Quando finalmente avistou as luzes do município, um misto de alívio e exaustão tomou conta dele. Ele estacionou o caminhão no pátio da empresa que receberia a carga e contou tudo ao vigia noturno. O homem ouviu atentamente e, com um semblante sério, disse: "O senhor não é o primeiro a relatar coisas estranhas nesse trecho. Dizem que é território de um grupo de pessoas que não gostam de visitantes. Alguns motoristas dizem que é roubo, outros falam de rituais. Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa: é melhor evitar essa rota." Renato passou o resto da noite no caminhão, sem conseguir dormir. A imagem da figura mascarada e do grupo na estrada o assombraram por dias. Ele decidiu que nunca mais aceitaria uma carga que envolvesse aquele trecho. Apesar de nunca ter descoberto quem eram aquelas pessoas ou o que queriam, sabia que havia algo muito errado naquela estrada isolada e que talvez tivesse tido sorte de sair de lá com vida. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos conseguem, mas não se engane. As histórias não acabam quando o vídeo termina. Elas continuam, e algumas delas já começaram a te seguir. Se inscreva no canal. Não é apenas uma escolha, é uma forma de se proteger. Deixe seu like. Isso ajuda a espalhar essas histórias. E quanto mais pessoas ouvirem, mais leve se torna o fardo de carregá-las sozinho. E antes de ir, outra história está à sua espera. Você sente isso, não sente?
Escolha com cuidado, porque algumas portas, uma vez abertas, não apenas se recusam a fechar, elas te chamam de volta.